de um tremendal de lama, colocou-me sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado esteja o nome do Senhor Jesus. Esperar com paciência traz bons resultados. Amém? Amém. Quando a gente fala a palavra esperar, né, é uma palavra que parece que não é muito bem-vinda. A gente não gosta muito de esperar, né? Quando fala em esperar, a gente olha e fala, mas esperar, a gente não gosta muito de esperar. Alguém aqui gosta de esperar? Quando você vai, por exemplo, para a fila, você fica feliz na fila do banco, do INSS. A única que alegra um pouco mais é a fila do almoço. Mas mesmo assim, a gente não gosta muito de esperar, não gostamos de fila, nem de ficar esperando por muito tempo. Às vezes chegamos em algum lugar e aí as pessoas dizem assim para a gente: olha, senta ali e espera. E aí a gente começa logo a refletir e começamos a pensar: será que vai demorar muito? E aí, tudo bem? A gente não gosta muito de esperar, né? Será que vai demorar muito? Será que tem muita gente na minha frente? Será que a gente vai sair logo daqui? Então a gente começa logo a fazer alguns questionamentos, algumas reflexões com relação a isso, porque de fato, a gente não gosta de esperar. Eu sei que é assim comigo, com a maioria das pessoas é assim. Talvez tenha alguém que gosta de esperar, mas eu não conheço ainda uma pessoa que gosta de esperar. Sempre a gente quer que as coisas aconteçam. E de fato, a gente gosta de coisas práticas. Quem não gosta de coisa prática? A gente gosta de coisas práticas, coisas que a gente resolve logo, que a gente consiga fazer de forma com que minimize o nosso tempo, até porque o tempo é muito corrido. Parece que a gente não consegue gerar tempo suficiente para fazer tudo que a gente precisa. Então, a gente logo começa a refletir sobre isso, e fazendo aqui, pensando nisso, uma das coisas que vem na minha mente, como nós não gostamos de esperar, é o exemplo do WhatsApp e do Pix. Vocês já pensaram nessas duas ferramentas que existem hoje, que foram criadas? Quando você manda uma mensagem, por exemplo, em frações de segundos, a pessoa já recebe e te manda a resposta. Se for alguém ligado ali, rapidinho, não é assim? Segundos. Já estrala ali, dá só um barulhinho no WhatsApp, já chega a resposta para você da sua mensagem. Quando você faz uma transferência via Pix, é questão de segundos, o dinheiro está na conta. A gente começa a olhar para essas coisas e ver que a gente gosta de coisa prática, de coisas que adiantam, E quando você junta as duas coisas, por exemplo, você faz uma transferência e o próprio aplicativo te dá a opção de enviar o comprovante para outra pessoa. Eita, que invenção, hein? Invenção boa, negócio maravilhoso que vem para a gente mostrar que nós podemos minimizar o nosso tempo realmente. E a gente precisa de celeridade em muitas coisas. A vida, ela é corrida. O dia a dia, ele é corrido. Se a gente não acelerar, às vezes não conseguimos chegar ao objetivo que nós tanto precisamos e almejamos, Mas quando a gente começa a pensar, por exemplo, de coisas espirituais, nós já começamos a refletir que há momentos que temos que esperar. É ou não é? Quem aqui nunca esperou por uma cura? Quem aqui nunca esperou por uma bênção que estava precisando? Quem aqui nunca esperou por algo que desejava ou almejava que Deus fizesse na sua vida e ficou ali por algum tempo, quem sabe até anos, esperando por isso? Então existe algumas coisas na vida que realmente nos leva a entender que a gente precisa ter paciência para esperar. O Salmo 40, por exemplo, ele vem mostrar para a gente aqui, é uma proposta da palavra de Deus do Salmo 40, que devemos esperar e esperar com paciência. A gente deve esperar e ainda esperar com paciência, aguardando, porque nós estamos esperando em quem?
no Senhor. Então, pelo agora com paciência, a gente não reclama, não desiste, a gente não desconfia, porque a gente espera no Senhor, esperamos em Deus. E nós sabemos que Deus, irmãos, Ele é fiel. Deus é fiel. Ele nunca nega bens aos seus servos. Ele está sempre pronto para abençoar a nossa vida, nos ajudar, para responder. Só que às vezes a gente quer as coisas como se fosse no tempo da tecnologia, e não é. Essas coisas é no tempo de Deus. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, é diferente do nosso pensamento, do que nós queremos ou imaginamos. O salmista Davi, ele registra aqui, por exemplo, um momento de grande livramento de Deus na sua vida. Esse salmo, quando a gente lê, ele é extraordinário, né? A gente gosta do Salmo 40, gosta dos primeiros versículos aqui, muitos sabem até de cor, cita aí de cor o verso 1 do Salmo 40, porque ele realmente é muito bonito. E é o que tudo indica esse texto aqui. Esse servo de Deus, Davi, ele havia passado por uma grande luta, mas não era coisa pouca não, irmãos. Ele tinha passado por um negócio terrível na sua vida, tão terrível que ele compara como se fosse ter a sua vida ceifada, ou estivesse para perder a sua salvação. Ele compara isso como um momento de grande agonia, de grande sufoco que ele passou pela vida. E nós vamos entender que ele faz essa metáfora para mostrar para a gente que quando ele clamou para Deus, Deus respondeu a ele. Só que não significa que ele clamou e Deus já respondeu em 3, 2, 1. Não. Ele vai mostrar para a gente nesse salmo aqui, nesse texto, que ele clama para Deus, né? E ele precisou esperar, e esperar com paciência no Senhor. Ele precisou ficar esperando, aguardando o tempo de Deus na sua vida. Ele fala: esperei confiadamente pelo Senhor. Ele não duvidou de Deus, ele não desacreditou, ele sabia em quem ele estava confiando e esperando. Significa que Davi orou e esperou o tempo de Deus, mas enquanto isso ele sofria. Enquanto o tempo de Deus não chegava na vida dele, ele passava por adversidades na vida. Sabe, às vezes a gente faz campanha de oração, às vezes a gente pede oração na igreja, pede oração para os irmãos, a gente faz muita coisa esperando, aguardando. Isso passa um dia, passa 2 dias, passa semana, meses, às vezes anos, e a gente continua ali com o joelho no chão, buscando, porque nós precisamos da ajuda de Deus. Davi sofria, mas ele sofria com uma certeza, a certeza de que Deus iria ouvi-lo e ia responder a sua oração. Amém? Por isso ele fala: esperei confiadamente, esperei com paciência no Senhor, porque ele sabia que ele estava esperando no Deus que tudo pode, naquele que é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, aquele que é tudo. Então é por isso que ele confia, que ele espera, que ele aguarda com esta certeza. E quando a gente sabe esperar no Senhor, os resultados são bons. Quando nós sabemos esperar e aguardar com paciência, irmãos, os resultados, eles vêm e eles são bons em nossa vida, e na maioria das vezes eles são melhores do que a gente esperava. Você crê assim também? Quando Deus responde, quando Ele abre a janela do céu e começa a derramar bênçãos sobre a minha vida e a sua vida, os resultados que acontecem, o resultado da sua oração, o resultado da sua fé, o resultado da sua esperança confiada no Senhor, às vezes é maior do que a gente esperava, porque em Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus soberano, esse é o Deus que Davi ora e espera confiadamente, sabe que este Deus vai atender e responder a sua oração no momento em que ele almeja. Para a gente fixar aqui
a situação que Davi passava, como ele vivia. O verso 2 traz uma expressão que diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aleluia, glória a Deus. Tremendal de lama nos leva à ideia de pecado, nos leva à ideia de que alguma coisa que havia acontecido na vida dele, no seu caminhar, no seu dia a dia, alguma coisa que ele tinha feito, e ele reconhece que de fato estava em um tremendal de lama, estava em um poço, em um local que não conseguiria sair sozinho de forma nenhuma, mas que Deus foi lá e tirou ele de lá, depois de esperar confiadamente, arrancou daquele poço de lama, colocou sobre uma rocha e firmou seus passos. Amém. Glória a Deus. Você já tentou andar num barro assim muito liso? Aquela terra assim meio amarela, quando chove e fica bem liso, né? A gente, se alguém aqui já tentou andar assim, vai ver que você não consegue se equilibrar muito bem, você não consegue se dominar. Às vezes, se você não tiver cuidado, você cai ali na lama, porque é muito difícil andar em uma situação dessa. E Davi estava numa situação de total descontrole da sua própria vida, mas somente Deus poderia ajudá-lo. E quando ele clama e confiadamente espera pelo Senhor, a Bíblia diz que ele sentiu a mão poderosa de Deus sobre a sua vida, agindo a seu favor. Amém. Glória a Deus. Deus age em favor daqueles que oram e que sabem esperar com confiança no Senhor, que sabem aguardar o tempo de Deus, porque Deus agiu em favor dele, perdoando os seus pecados e trazendo de volta para ele a alegria da salvação. Glória a Deus. E quando fala alegria da salvação, eu coloquei o texto aqui, que ele fala assim: e pôs meus pés sobre uma rocha e um novo cântico nos meus lábios. Cântico, canção, louvor, aqui para Israel, é significado de alguma coisa boa que aconteceu na vida. Quando aconteceu alguma coisa boa, quando venciam uma batalha, quando eles triunfavam sobre alguma coisa, logo eles cantavam louvores, eles adoravam a Deus em forma de gratidão a Deus pelo que Deus havia feito em suas vidas. E Davi fala que Deus ele tira de lá, coloca sobre a rocha, firma os passos e põe um novo cântico. Ele começa a cantar de novo, porque a alegria da salvação de Deus volta para a vida de Davi e ele se sente muito feliz. Amém. Então, a gente, queridos irmãos e irmãs, começa a olhar para cá e pensar assim, que nós temos uma proposta hoje nessa mensagem, e essa proposta é mostrar para a gente que vale a pena continuar esperando o tempo de Deus. Vale a pena a gente continuar firme no propósito que nós temos, na definição que temos com Deus, que recebemos alguma coisa dele, continuar esperando confiadamente, né? E se nós procuramos a ajuda de Deus, com certeza Ele vai nos ajudar. Se você pediu alguma coisa para Deus, se você se colocou em um propósito com Deus, tenha certeza que Ele vai te ajudar. Agora a nós cabe o quê? Cabe a nós aguardar e entender o que Deus está fazendo. Amém. Às vezes Deus está respondendo a sua oração de uma maneira que você não entendeu ainda que é a resposta. Porque às vezes nós queremos muito que aconteça uma coisa de um jeito. Deus tem a forma dele trabalhar, a maneira dele exercer a sua atividade sobre a nossa vida. E às vezes nós não conseguimos visualizar isso. Então é preciso a gente esperar, aguardar com paciência e entender o que Deus está fazendo por nós, porque Ele nunca se nega em nos livrar de situações embaraçosas e vexatórias. Deus sempre está pronto para colocar a mão dele na sua mão e tirar você, e te ajudar, e te colocar sobre uma rocha firme e dar um novo cântico nos seus lábios. Amém. Davi diz que muitas pessoas vão ver o que Deus fez por nós, vão temer a Deus e vão confiar nesse Deus maravilhoso. Amém? Ele fala assim, as pessoas vão ver o que aconteceu na vida de vocês. Ele diz na vida dele, fala, na minha vida, as pessoas vão ver o que aconteceu, e quando elas verem o que Deus fez por mim, quando os meus inimigos contemplarem a vitória que Deus me deu, quando aqueles que achavam que eu ia morrer, olharem e me ver vivo, eles vão entender o que Deus fez, eles vão temer a Deus e vão confiar no Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tem um hino, um
louvor que a gente, minha esposa sempre escuta lá em casa, e aí eu escuto também, né? Que a cantora, ela canta e fala assim: pensava que eu tinha morrido, mas olha eu aqui, para a glória de Deus, né? É muito, muito bonito, eu não lembro agora exatamente como que é a frase, mas é assim que ela fala, né? Achavam que eu tinha morrido, mas para a glória de Deus, olha eu aqui, estou viva, estou vivo, estou aqui porque Deus tem me dado esta oportunidade maravilhosa, irmãos. Então é preciso continuar confiando, que as pessoas vão ver, vão temer e vão confiar em Deus. Ele diz ainda o seguinte na sequência do texto, que é feliz aquele que põe no Senhor a sua confiança e que não segue aqueles que são arrogantes nem os mentirosos. O salmista Davi, ele fala isso no Salmo 40. Assim, são felizes aqueles que confiam no Senhor, aqueles que colocam em Deus a sua confiança, que tem Deus como o Senhor, o guia da sua vida, que não se deixa levar por aqueles que são mentirosos, aqueles que são arrogantes, que não conhecem a Deus. É preciso que a gente realmente procure estar no caminho certo, irmãos. Amém. Se a gente quiser experimentar o melhor de Deus para a nossa vida, e nós podemos experimentar o melhor de Deus. Deus, Ele quer que eu e você viva o melhor dele aqui ainda nessa terra. Deus quer que a gente viva bem, que tenha alegria, que tenha felicidade, que viva uma vida tranquila aqui e abençoada por Ele. Ele quer isso para a gente. Mas para nós experimentarmos isso, se quisermos experimentar o melhor de Deus, nós precisamos de fato nos livrarmos de algumas práticas ou de algumas coisas que tentam nos levar para outro caminho. Talvez temos que nos livrar de pessoas que tentam nos levar para outros caminhos. Quem sabe temos que deixar amizades, quem sabe temos que deixar algumas práticas, algumas coisas que fazemos, temos que abandonar para que a gente de fato viva o melhor de Deus. Amém. Porque Deus só quer o teu bem. Deus só quer o meu bem, só quer levar a gente para o melhor, para desfrutarmos e vivermos o melhor dele. Então, permanecer sempre ligado a Deus, os seus propósitos e fazer aquilo que agrada ao Senhor é muito bom. Por isso, a mensagem de hoje tem esse tema para a gente: a espera paciente traz bons resultados. Amém? E eu e você consigamos entender isso e viver isso na nossa vida a cada dia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos cantar mais um louvor? Cláudio, por favor, venha cantar um louvor para a igreja.